Bob Jefferson, o novo rei do cangaço. Ai, meu Deus do céu. Mas, Júlio, conta para nós aí, qual que era a intenção dele? Conta para mim, ele queria virar herói, queria virar um mártir do bolsonarismo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E, aliás, é essa pergunta, né, sobre a qual nós todos e todos os analistas políticos se debruçaram aí desde domingo, né? As granadas do Roberto Jefferson atingiram em cheio a campanha do Bolsonaro a uma semana da eleição? Qual o tamanho do estrago? Vamos tentar responder essas perguntas de alguma maneira, né? Bom, que o ex-deputado Roberto Jefferson vem dando sinais de demência, né? Todo mundo já sabia, né? O que ainda não se sabe é exatamente isso, né? O que ele pretendia ao reagir a essa volta à prisão com granadas e 50 tiros de fuzil contra policiais federais, né? Mais do que coisa de maluco, né? Essa atitude é uma ação criminosa, né? Típica aí de bandidos de alta periculosidade, né? E reforçando a uma semana das eleições, né? A gente sabe também que o Jefferson é aliado bem próximo do presidente, né? E o principal vocalizador do discurso do Bolsonaro, né? Vocalizador desses cânones golpistas bolsonaristas, né? Ele saiu das profundezas, das trevas aí para enfrentar a Polícia Federal à bala, né? Ameaçar o Supremo Tribunal Federal, ameaçar o TSE, ameaçar as eleições e, nesse conjunto, né, e assim a própria democracia, né? A gente pergunta, até onde ele quer chegar, né? Essa ação do Jefferson, ela comporta inúmeras análises e projeções. Muita gente acredita que o ato translocado dele, né, tinha como objetivo, na verdade, tinha um objetivo orquestrado dentro do comitê do próprio Bolsonaro, né, de provocar uma reação popular contra o STF. Criar um factoide de campanha que saiu do controle e se transformou numa ópera bufa, né, com direito a personagens bufões, aí, como todos nós acompanhamos, né, inclusive o auto-intitulado Padre Kelvin, né, que foi lá negociar a rendição, né? Para alguns policiais federais mais experientes, né, mais antigos, como o delegado Jorge Pontes, né, que foi inclusive da Interpol, eles consideraram essa ação para prender o Roberto Jefferson o episódio mais vergonhoso da história da Polícia Federal. Mas, por outro lado, eles se dizem aliviados, porque os agentes não reagiram à altura, né? Olha a contradição, né? Se os agentes tivessem reagido conforme o protocolo e matassem o Jefferson, em legítima defesa deles, lógico, ele viraria um mártir, né? Como a gente já falou aqui, né? O TSE seria o vilão e o ministro Alexandre de Moraes seria o algoz, o carrasco, né? E caso acontecesse isso, o potencial para virar o jogo da eleição seria enorme, né? Mas não foi assim, né? E se houve essa intenção, se era isso planejado, mais um tiro saiu pela culatra, né? Bolsonaro ficou sem discurso, o gado ficou perdido, o ex-presidente Lula está explorando nos programas eleitorais esse episódio, né? E é por conta disso que as pesquisas internas aí das campanhas, tanto do Lula como do Bolsonaro, e os levantamentos divulgados nesse começo da semana, me parece que foram 4, mostram que se havia um movimento pró-Bolsonaro, se havia uma recuperação, se estava havendo aí um arranque final para esse segundo turno, um sprint, né? Ele foi estancado, parou. Simplesmente parou, né? O Marcelo, que gosta de gráfico, está acompanhando bem, ele sabe que a boca do jacaré, né? Aquele encontro das linhas que a gente chama de boca de jacaré dos gráficos de pesquisa de intenção de voto, no segundo turno, estava se fechando. Tá? Ou seja, a distância do Lula para o Bolsonaro vinha diminuindo.
E nessas últimas pesquisas ela voltou a abrir, ou seja, a diferença entre eles aumentou, né? Tanto assim, esse fato foi tão marcante, tão tiro no pé, como a gente disse, que o índice da Bolsa de Valores, né, o Ibovespa na segunda-feira ele caiu 3,27%, e o dólar teve a maior alta diária desde abril, fechando a 5,30, né? E o mercado, a gente sabe, prefere Bolsonaro e acusou o golpe, né? Nada poderia ser pior do que para Bolsonaro, né, do que esse ataque do Roberto Jefferson, que reforça aí a percepção sobre o perfil dos aliados de primeira hora, né? A apologia das armas e da violência e principalmente da falta de limites, né? E o alvo dessa vez não foram pobres e negros das comunidades, né? Mas foram policiais federais. E as polícias são consideradas bases bolsonaristas, né? Só para concluir, respondendo à pergunta inicial, né? As granadas e os 50 tiros de fuzil do Roberto Jefferson podem ter feito, de fato fizeram um grande estrago na campanha do Bolsonaro nesse segundo turno. Mas, como a gente já pincelou aqui também, né? As pretensões anunciadas do ministro Paulo Guedes em acabar com o reajuste do salário mínimo das aposentadorias pela inflação e, mais recentemente, né, acabar com a dedução das despesas de saúde e educação no imposto de renda tem um potencial destrutivo, penso eu, né, muito maior para aniquilar de vez as intenções de reeleição do presidente, né? Aí, com esse tipo de fogo amigo, a gente sabe que não há campanha que aguente, né? Agora resta a gente tentar descobrir ou tentar saber o que o Bolsonaro está arquitetando, né, para diminuir a vantagem do Lula nesses últimos 4 dias de campanha, né? A gente já viu aqui, o Jean tocou nesse ponto, essa cortina de fumaça sobre a veiculação da propaganda eleitoral nas rádios foi uma tentativa que eu acredito que também vai dar com os burros na água, né? Agora, vamos esperar e conferir o que pode acontecer nesses 4 dias. O TSE já indeferiu, né, esse assunto, né? Agora precisa transformar isso em crime eleitoral, como o Alexandre de Moraes anunciou. Mas vamos lá. Deixa eu só fazer um pequeno comentário, Marcelo, sobre este assunto aí, do Bob Jefferson. Graças a Deus, né, o tal do Vinícius, que foi o agente da Polícia Federal de Operações Especiais, foi o cara que era um completo bolsonarista lá, né? Piadinha, só faltou tomar champanhe com Roberto Jefferson e tal. O cara que desrespeitou os 2 colegas dele de profissão que foram baleados. Não que ele tivesse que balear o Roberto Jefferson, mas não deveria ser. Um bandido não deveria ter esse tratamento que esse agente da Polícia Federal dedicou aí a dar ao Jefferson. Esse é o meu único comentário. O resto, o Júlio foi cirúrgico, Marcelo. Eu vi Marcelo, só respondendo ao Jean, eu li uma matéria também com esse rapaz, ele é delegado, né? E ele disse o seguinte, que ele vestiu um personagem, né? Justamente para forçar, como estava sendo filmado por outro agente da Polícia Federal, para produzir uma confissão. Não sei, pode ser também, eu não tenho conhecimento dos protocolos aí da Polícia Federal, mas a argumentação dele eu achei interessante, que ele estava daquele jeito, todo amável, sem criar atrito, justamente para produzir uma confissão, e a gente sabe que quem viu os vídeos, ele confessou tudo que ele fez. E também eu acho que além de produzir uma confissão, ou mais do que de produzir uma confissão, é levar o cara, né? Convencer o cara a ir com eles, na verdade. Eu acho que é isso, né? Você vê que todas as acusações foram feitas, mesmo com essa cena que pareceu mais uma conversa entre amigos, né?
mas todas as acusações de tentativa de homicídio o negócio do pote de arma, da munição, ele voltou em tudo. Não tem argumento, né, Marcelo? E eu queria só colocar uma outra coisa em relação ao Roberto Jefferson e sobre essa tese que você colocou no meio aí, da tese da comoção para um golpe, né, mobilização para um golpe. Inclusive aquele deputado bolsonarista, como é o nome dele, Ottoni de Paula, diz que o Bolsonaro mandaria forças armadas para proteger Roberto Jefferson. E segundo eu liguei para o presidente e ele falou que vai botar as forças armadas direto da assessoria do presidente. Olha só, o cabra é bom, cara, o cabra é bom. Mas que havia alguma coisa nesse sentido, você vê que havia, que do lado de fora o pessoal chegou a ponto de agredir um repórter da Globo, né? Cinegrafista. Então o clima estava alterado. Eu acho, Jean, eu não posso falar, como eu já disse, do comportamento do policial federal. Mas o que aconteceu foi o melhor que podia ter acontecido nesse caso. Não, sem dúvida. Eu só gostaria que um cara que o mesmo tratamento fosse dado para aquele Genivaldo lá, que foi... mas não vamos. Eu entendi o que você está falando, a frase faz um efeito forte na cabeça da gente, mas não vamos comparar a Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal. São completamente diferentes. Aliás, eu aconselho a vocês procurarem lá no Peninha, ele tem um vídeo sobre a Polícia Federal que é muito interessante. A criação está lá no Peninha, Eduardo Bueno. Tá?